Nem tudo será bom, nem tudo será bom, nem tudo será bom. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para mais uma aula do curso bíblico básico de teologia Teo Aprenda, que é o curso que nós estamos ministrando através do nosso canal no YouTube, canal Geuel Rabelo. E é isso aí, nós vamos a partir de hoje estudar a matéria nova, né? Nós já estudamos uma matéria aí com vários vídeos, né? Está aí no canal, né? No Teo Aprenda, aí na parte, né, do histórico aí do nosso canal, Teo Aprenda. Você pode ver aí no nosso canal que você vai encontrar esta playlist, esta lista de vídeos Teo Aprenda, curso básico de teologia, que nós estamos aqui realizando, e nós já estudamos a parte de eclesiologia, focando, é claro, a história da igreja. E agora, a partir de hoje, nós estamos começando a parte da matéria de hermenêutica. É isso aí, hermenêutica. Você sabe o que é hermenêutica? Então nós vamos passar a te explicar aqui o que é hermenêutica. O significado dessa palavra hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra grega que remete o seu sentido à interpretação das coisas, interpretação do mundo, interpretação das palavras, interpretação das ideias. E ela vem de uma origem, como é grega, né? Os gregos tinham vários deuses, cada deus tinha lá as suas capacidades especiais, né? E havia um deus chamado Hermes, que tinha a capacidade de elucidar assim algumas palavras, muitas coisas ele elucidava e passava então o entendimento daquelas coisas que eram incompreensíveis para os seres humanos. Então Hermes era o deus responsável por repassar aquelas informações que ajudariam as pessoas a entenderem os fatos, a entenderem o que era realmente as circunstâncias, né? O que era realmente que estava acontecendo. Ele era um elucidador, um deus que, segundo os mitos, né? O mito romano, o mito grego, era um deus, digamos assim, que explicava muitas coisas, explicava para as pessoas o sentido das coisas incompreensíveis para os seres humanos. E assim, então, essa palavra na Grécia ficou conhecida como hermeneuin, né? É o termo grego, hermeneuin. E agora, vindo para o latim, para o aportuguesamento dessa palavra, então se tornou hermenêutica, né? E a hermenêutica hoje, é claro, é para vários tipos de estudo, né? Principalmente estudos de linguagens, de línguas, né? Do inglês, do português, do francês. A hermenêutica, ela nos ajuda a compreender os textos. É uma palavra usada para esse fim. Também, digamos assim, é um termo jurídico, né, muito usado pelos juristas, né, na compreensão das leis, né, para a compreensão de vários tipos de direitos, e ajuda a interpretação das leis, né, porque as leis muitas vezes precisam de ser esclarecidas, precisam de ser entendidas de uma forma melhor, atualizada às vezes, né, e a hermenêutica ajuda a se fazer isso, né? E então essa palavra
ela tem esse sentido de elucidação, de compreensão, de trazer o entendimento daquilo que está oculto pela simples leitura. Às vezes vai revelar, então, alguma coisa além das simples palavras que está no texto que nós estamos lendo. Então isso é muito interessante, né? Então, nós vamos até ler aqui, né, o que nós escrevemos sobre isso. É mais ou menos o que eu estou falando aqui, mas vamos lá. O significado: palavra de origem grega, que inicialmente é hermeneuem, e ela significa a filosofia de como a filosofia, conhecimento e a arte da interpretação, termo associado ao deus grego Hermes, que traduzia tudo que a mente humana não compreendia. Olha só, não compreendesse, né? Sendo associado ao Deus ao Deus intérprete, né? Ou seja, ele era um Deus considerado como um Deus intérprete, o Hermes, né? E é o Deus intérprete, ou tá ficando difícil para eu ler aqui, mas vou conseguir ler. Aguardem um pouquinho. Assim, agora temos aqui alguns outros significados, né, mais próximos da nossa realidade. O primeiro significado: a compreensão do significado do mundo. E essa palavra é usada, né, juridicamente, é um termo jurídico, né, para interpretação, integração e aplicação do direito, né, aplicação do direito. Então, aqui está mais ou menos o que nós já havíamos falado, né? Eu estou falando aqui porque eu escrevi antes, né, para a gente poder estar falando de uma forma assim bem didática para vocês, né, e não nos perdermos aqui nos nossos assuntos. A finalidade da hermenêutica. Qual a finalidade da hermenêutica? A finalidade da hermenêutica é fazer o leitor, o estudioso de um texto, ter a ideia e compreensão melhor do que é lido. Na teologia, principalmente, mais ou menos a época da Reforma Protestante, que nós já estudamos aí na eclesiologia, né? Foi usada para elucidar, para interpretar os textos bíblicos e explicar, né? Explicar aí as tradições, explicar as tradições das igrejas, né? Sobre as doutrinas, né, também das igrejas, e através do estudo, é claro, da gramática, da retórica e também da dialética. Depois nós vamos ver o que essas coisas significam também, né? Vamos repassar aí para vocês o que é gramática, o que é retórica e o que é dialética. Nós vamos ver isso aí mais para frente, talvez num outro vídeo. Então, nós temos esses estudos, né, no início da Reforma,
E, claro, isso já era usado antes também, porém na Reforma ficou assim bem mais visível, porque começou a se procurar explicações para muitos textos bíblicos, para o conhecimento, para a formulação das doutrinas que aparentemente eram novas doutrinas, porém não eram novas, né? Eram doutrinas que estavam na Bíblia já há muito tempo, porém renasceram naquele tempo devido ao estudo dos idiomas, principalmente originais, né? Que eram conhecidos pelos padres, né? Que estudavam a Bíblia. E assim passaram a ter uma melhor compreensão desses textos. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, que também se usa métodos para interpretação, né? Usando-se alegorias, ou separando-se, ou entendendo-se, né? O que são alegorias, o que são metáforas e também todas as questões, né, que estão aí estabelecidas na gramática de uma forma em geral, né? Então, essas coisas são muito importantes, né? O que é uma metáfora, o que é uma alegoria, isso nos ajuda a entender o que é uma parábola, né? O que significa aquelas histórias que Jesus contava, né, por exemplo. Isso nos ajuda muito a entender os textos bíblicos, para nós podermos interpretá-los melhor. Uma importante ciência para a teologia, que também usa ou utiliza a hermenêutica, é a arqueologia, que nós vamos estudar posteriormente, né, separadamente deste curso de hermenêutica, é claro, né? Então nós vamos também ter aí um curso breve, né, muito rápido, como é um curso básico esse, sobre arqueologia. Mas por enquanto nós estamos estudando hermenêutica, viu? Só estou aqui falando que é importante também a hermenêutica para a arqueologia, para que se pudesse então, ou se possa decifrar os termos de línguas antigas que eram originalmente desconhecidas da humanidade. E a hermenêutica serviu para nos dar assim um entendimento dessas línguas, né? Homens e mulheres se debruçaram sobre textos antigos e criaram uma metodologia para que pudessem entender aquilo que estava escrito nas rochas, nas pedras, nos papiros e muitos outros elementos, né, em que foram escritas muitas coisas na antiguidade. E serve então nessa ciência, arqueologia, para revelar os escritos e inscrições antigas que antes eram desconhecidas. Uma vez que a linguagem é essencial, é tão importante para o estudo dos textos da Bíblia, que é o nosso caso aqui, o nosso estudo, né? Então nós temos aqui algo muito importante. Nós vamos indicar como entender o texto a partir de alguns estudos, por exemplo, da língua portuguesa, a partir de alguns estudos da língua portuguesa, porque é a língua que nós falamos, né? E nós lemos a Bíblia em quê? Em inglês? Não, nós lemos a Bíblia em português. Então nós vamos passar aqui para vocês algumas dicas, algumas coisas aqui importantes para que nós compreendamos melhor os textos da Bíblia, conforme nós a lemos. Eu não tenho conhecimento do texto original grego, do texto original latino,
o texto original hebraico ou aramaico, não tenho esses conhecimentos, mas quem tem entende muito melhor essas essas páginas, né, que nós lemos das Sagradas Escrituras, como são chamadas, né, como são chamados os livros da Bíblia. Então isso facilita bastante, mas como nós não temos essa habilidade de conhecimento ou conhecimento dessas línguas, então nós vamos nos ater simplesmente a um curso que nós vamos aqui passar algumas coisas aqui para vocês importantes na nossa linguagem de como interpretar um texto em português, tá bom? Que isso já vai facilitar muito, já vai dar um entendimento muito amplo para você entender melhor as páginas da Bíblia, os textos da Bíblia. Então, o conhecimento desses idiomas, isso facilita muito, né? Tanto do grego, do hebraico, do aramaico e até do latim, porque essas línguas foram as línguas que a Bíblia foi escrita. Inclusive, a Bíblia foi traduzida para o latim em final dos séculos IV, né, do século IV e início do século